E quando a gente fala de insônia, deixa todo mundo triste, todo mundo desesperado, buscando ajuda nos remédios, nos alternativos. Mas essa mulher conhece o nosso cérebro como ninguém. Bem-vinda, maravilhosa. Tudo bom, Francine? Bem, boa tarde, obrigada, Nani. Hoje eu quero dar dicas, né? A insônia, eu estou vendo que está ampliando os transtornos ansiosos, né? Tudo isso afeta, né? Gera insônia. A insônia está ampliando. Hoje eu quero falar para vocês dicas sobre como melhorar a sua insônia. Será que é só remédio que trata insônia? Será que medidas no nosso comportamento, no nosso dia a dia, não podem ser efetivas para tratar a sua insônia? Então, é sobre isso que nós vamos falar, mas antes tem aquela... Roda a vinheta, João Borges. Entendendo o cérebro. Então, para você, se tem alguma pergunta também, alguma curiosidade, eu falei desde o início do programa. Aproveita, gente, você tem uma médica como essa, maravilhosa, especialista aqui, é um neurologista. Aproveita, mande a sua pergunta. Tá tendo dúvida? Tá com insônia? Quer alguma dica? O momento é esse. Maravilhosa. Como tratar a insônia? Só com medicamentos? Tem alternativas? O que eu posso fazer no dia a dia para ter um sono tranquilo? Excelente, Nani. Não, a resposta é não, tá? Não tratamos a insônia só com medicamentos. Inclusive, existe o que a gente chama, que as pessoas não conhecem, Nani. Terapia cognitivo-comportamental para insônia. Você já ouviu falar? Não. Existe uma terapia feita por profissionais, né, especializados, psicólogos ou mesmo médicos, tá? Que através de medidas comportamentais, técnicas de relaxamento muscular, restrição de sono, mudança da sua percepção em relação ao sono. Você tem ideia, essa terapia ela dura em média até 3 meses, 4 a 12 sessões para mudar a sua relação com o sono. Então, você vê uma terapia, né, para um quadro que muda o seu psicológico em relação a isso. E ela tende a ser mais efetiva a longo prazo do que os remédios, tá? Maravilha. Exatamente. Quando em associação com as medicações, ela tende, né, a melhorar o efeito da sua insônia. Essa é uma das medidas para usar no dia a dia que ajuda a auxiliar no sono, né? Exatamente. É o mais moderno, né? Os médicos precisam, né, na verdade, indicar não só o remédio, porque o paciente está acostumado a ir lá, doutor, estou com insônia, o doutor passa um remédio. Mas também deve-se indicar, né, existe a possibilidade dessa terapia cognitivo-comportamental. Existem profissionais especializados para isso, tá? Para mudar a sua relação com o sono de forma mais duradoura, para você entender os seus problemas e fazer medidas como a higiene do sono. Doutora, dá umas dicas também. Eu vou seguir todas as perguntas para as pessoas entenderem tudo, mas é necessário suas dicas. Ótimo. Porque, assim, quem não dorme bem, o dia não rende, gente. A pessoa acorda mal, cansaço, dor de cabeça, desânimo, estresse, mau humor. Tudo isso está associado a uma noite mal dormida. Então, o sono é responsável até pela nossa felicidade, por um dia bacana, não é? Exatamente, a nossa disposição, né? O nosso humor, tudo isso influencia, né? Quem não tem uma boa noite de sono fica intolerante, fica, né, com raiva, com aquele humor mais deprimido. Mas vamos dar dicas? Nani, a primeira dica vai aí para vocês. Ir para a cama apenas quando você tem sono, tá? Então, tem pessoas que vai para a cama e fica bolando, vai para lá, vai para cá. E vai para a cama mesmo sem sono, só porque deu aquele horário. Não, gente. Então, assim, fica na sala, faz uma leitura com uma luzinha baixa, de preferência luz amarela, ouve uma música, faz uma meditação, mas só vai para a cama quando tem sono, quando está pelo menos um pouquinho cansado. Eu preciso que vocês entendam, tá? Passou mais que 30 minutos na cama, não dormiu, sai da cama. As pessoas ficam na cama e passam horas na cama. Não, sai da cama. Porque, gente, a cama, ela tem que ser entendida como um local apenas para dormir
ou ter relação sexual, ok. Mas não é um local, por exemplo, para você trabalhar, para você mexer no celular ou mesmo para você ver TV, tá? Então, está proibido. Por quê? Porque o cérebro ele não pode entender, né, que a cama é um local para fazer outras atividades que não sono. Senão você deixa o seu cérebro confuso. Programado, né? Não vai entender. Exatamente. Não faz nada na cama, além de dormir ou ter relação sexual. A gente não para para pensar isso, né? Exatamente, que vai trabalhar na cama e quando vai querer dormir, vai esperar o sono vir, o sono não chega. Não vai chegar nunca. Exatamente. Então, Nani, passou de 30 minutos na cama, seja no início do sono ou mesmo na madrugada, acordou, não conseguiu voltar a dormir, isso durou mais que em média 30 minutos, levanta. Levanta, faz sua leitura, tá? Ou faz alguma atividade relaxante. Cansou? Volta para a cama, tá? Então essa aí vai... Dica preciosa, hein? Dica para a vida, hein? Vai a primeira dica, tá? Para a vida essa dica, isso é muito preciosa, hein? Vou levar para sempre. Exatamente. Melatonina é utilizada para o sono? E aí, pergunta de todo mundo, né? Todo mundo tem vontade de saber. Eu vou falar da melatonina, mas tem muito mais dica aí que eu quero falar para vocês, hein? Em relação à melatonina, Nani, nós produzimos ela no nosso corpo, tá? A gente diz que é, entre aspas, o hormônio do sono, tá bom? Só que a melatonina, eu já coloco para vocês, ela é um fraco indutor do sono, tá? Então, muitas vezes é até prescrita, mas para aqueles que têm uma insônia leve ou moderada, tá bom? Mas ela é fraca como indutora do sono. Quando eu geralmente uso melatonina? Por exemplo, para aquelas pessoas que dormem mais tarde e tendem a acordar mais tarde, que tem um atraso de fase do sono. Então, eu passo a melatonina para trazer o sono um pouquinho para mais cedo, para que ela possa acordar mais cedo. Mas a melatonina em si é um fraco indutor do sono. E tem seus efeitos, gente. Colaterais. Quais são? Porque muita gente fala, nossa, estou com sono. Acho que não tem efeito, né? E está fácil na farmácia. Olha, dor de cabeça, tá? Ela pode dar dor de cabeça. Ela pode gerar aqueles sonhos, pesadelos durante, né, o sono. E pode dar aquela ressaca no outro dia. Nossa, horrível. Exatamente. Eu já ainda digo mais, viu? Tem gente que importava antes a melatonina dos Estados Unidos, que não estava sendo vendida aqui, mas mesmo lá, ela não é regulada, né, ela não é fiscalizada pelo órgão de regulação de medicamentos lá, que é o FDA, tá? Então, eles mesmos colocam que eles não sabem se aquela melatonina só tem o componente melatonina ou tem uma outra composição. Então, quando a gente passa a melatonina, geralmente manipulada para ter maior segurança. Faz com a dosagem certa de acordo com cada pessoa, porque todo mundo é único também, né? Exatamente. Mas tem mais dica, né? Dicas, vamos nas dicas. Eu quero fazer as perguntas que pediram, assim, né? As básicas que todo mundo quer saber, mas eu quero dicas, eu adoro dicas. Ó, ir para a cama, tá? E despertar sempre no mesmo horário, seja durante a semana ou no final de semana, tá? Então, assim, você pode até não conseguir iniciar o sono naquele mesmo horário, mas coloque o seu despertador para o mesmo horário sempre, para criar uma adaptação no organismo. Evitar aqueles cochilos diurnos, tá? E tem pessoas que não dormem durante a noite, e o que é que faz? Vai dormir cochilando à tarde, tá? No máximo, aquele cochilo, geralmente pós-almoço, 30 minutinhos no máximo. Mas se você tem aquela privação de sono, evite dormir durante o dia. Porque se você tenta compensar aquele sono durante o dia, à noite você vai ser privado. Exatamente. Então, desequilibra aquele ciclo sono e vigília. Então, quando a gente entra num costume, né, de colocar assim, se eu durmo X hora e acordo X hora, com 3 dias eu já percebi que a gente acaba entrando no horário direito, né? Exatamente, é um muito rápido, para mim é muito rápido. Excelente, é uma adaptação do organismo. 3 dias eu já começo a acordar no horário. Excelente. Outra coisa, Nani, luz no quarto não pode ter. Então, você tem que cuidar do ambiente que você dorme. Essa questão. Tem gente que não consegui dormir, né? O meu namorado mesmo, o que ele faz? Fica vendo filme, tá? Mas o que acontece? Já mudou isso, ele já mudou esse hábito, tá, gente? Luz, quando incide lá na nossa retina, ela vai lá numa glândulazinha do nosso cérebro e diz, olha,
não produz melatonina, que é exatamente aquele hormônio do sono. Precisa. Exatamente. Então, o que é que acontece? Você demora mais a dormir exatamente por essa incidência de luz. Então, o quarto, ele geralmente, o ideal é que ele seja, né, esteja escuro, tá? Sem barulho, não é? Evitar aquele relógio fácil, porque muitas vezes a pessoa fica, nossa, deu 1 hora, não consegui, nossa, 1h10, não consegui dormir. Então, o ideal é que não tenha aquele relógio fácil, senão gera mais ansiedade, tá? Isso atrapalha o sono, né? Tudo atrapalha o sono. Outra coisa, Nani, é muito comum que a gente vá para a cama e a gente fica ruminando, né, aqueles problemas que nós tivemos durante o dia. A crise de ansiedade, nessa depressão que muita gente vem e veio pós-pandemia, com pandemia ainda, é complicado, né? Exatamente. Acontece, por exemplo, você tem um programa para amanhã, aí você vai pensar à noite com aquele convidado que você vai entrevistar. Você não, que já está 1000 anos na TV, né? Não tem essa ansiedade. Mas assim, as pessoas têm essa ansiedade do trabalho, das pendências. Então, reservem 30 minutinhos antes de dormir e coloquem as suas pendências em um caderno, tá? Então, coloquem o que vocês já terminaram de fazer no dia, o que tem de pendente para amanhã, para evitar levar esses problemas para a cama, tá? E tem mais dicas. Pode dar, maravilhoso, estou adorando. Café, Nani, chamate, sabe que chocolate ele tem aquele teorzinho de café, né? Os chás é chamate, chá preto, né? Que tem um teor de cafeína, tá? Então, só consumir até no máximo 6 horas antes de dormir. Não faz errado. Mas temos chazinhos que pode, né? Isso. Uma camomila, um hortelã. Isso. Camomila, hortelã, cidreira, né? Isso é permitido, tá? Só não aqueles chás que têm estimulantes. Tem pessoas ainda que têm mais reação ao café, né? Que não conseguem dormir mesmo se tomar um café, né? Mesmo se tomar muito antes. Tem, que não consegue, exatamente. Né? E tem aqueles que não, né? Logicamente, tem o perfil individual. Eu tô na turma do não. A minha avó toma café há mais de 1000 anos, enfim, eu também, eu tomo café próximo do sono, não tiro o sono. Logicamente que tem aquelas pessoas que são mais resistentes ao café, tá? Isso pode acontecer. Mas, em geral, evitar bebidas que são estimulantes, né? Até... Energético, né? Exato, energético. Então, evita, gente, no máximo até as 18 horas, no máximo 6 horas antes de dormir. A mesma coisa é atividade física. Você malha à noite? Não. Malha durante o dia? Pela manhã. Pela manhã, excelente. Então, malhar no máximo até às 18 horas também. Evitar atividade física intensa até 3 horas antes de dormir. Porque, no geral, tá? Isso piora, isso deixa você, libera mensageiros excitatórios. Você fica excitado quando você, né, malha. E aí isso dificulta o teu sono. E as pessoas têm o erro, né? Tem algumas pessoas que vão para academia e ficam na madrugada horas e horas e horas para tentar ver se o sono vem. Não vem. Quem tem insônia deve evitar. Eu malho tarde porque eu não tenho, tá? Vocês me veem aí nas redes sociais, até que eu posto 21 horas, 22, mas é porque eu não tenho insônia. Mas aqueles que têm, evitar, né? Evitar essa questão. Então, vejam quantas dicas, né? Mudanças simples. Sim. Outra coisa, tomar um banho quente, tá? 30 minutos antes de dormir. Você sabe, tem uma curiosidade, né? No primitivismo, né? Aquele homem que ia para caça, ele caçava ao relento. Então, ele dormia no frio, dormia ao relento, né? Esperando aquela, né, presa ali quando ele ia caçar. Nós somos acostumadas, nós entendemos que um ambiente mais frio é um ambiente que é propício ao sono. Então, se você toma aquele banhozinho quente antes de dormir, isso já relaxa. E se você deixa o ambiente do seu quarto um pouquinho mais frio, isso também o corpo já entende que é um ambiente para dormir, tá? Então, tem algumas questões a sentir. Dicas poderosas, hein, amiga? É interessante, porque eu vejo que as pessoas têm reclamado muito, que não estão conseguindo dormir, mas não estão fazendo essa higiene do sono. Exatamente. Tem que começar, tem que mudar. Porque o que pode gerar, por exemplo, uma pessoa que está direto com insônia e não está conseguindo, quais os danos que pode causar fisicamente falando?
Uma pessoa que dorme mal. Não, insônia tem uma série de repercussões, né? Insônia você tem que estar relacionado, por exemplo, a sistemas como obesidade, estresse, intolerância, riscos também, né? Riscos, acidentes Trabalho, né? no trabalho, né? Então tem riscos sistêmicos, né? Metabólicos, né? De atrapalhar funções como o rim, como o fígado, está relacionado à obesidade, né? Tem alguns estudos que já relacionam a insônia com perda cognitiva, demências, né? Alterações de Mas memória. dentro dos exames consegue já detectar? Em relação à Sim, perda a demência. cognitiva, testes, né? São feitos testes laboratoriais, né? Se você tem uma perda de memória que está progressiva, as pessoas estão dizendo que você está repetitivo, o ideal é procurar um neurologista que ele vai avaliar, né? Se consegue já detectar, né? Consegue fazer uma análise, sem dúvida, né? Maravilhosa. Vamos lá. Zolpidem, é isso? Tem muitos efeitos colaterais? Zolpidem, Zolpidem tem muita gente utilizando o Zolpidem como indutor de sono. E aí? Né? Bom, o que é que eu posso falar para vocês? O Zolpidem ele está na classe de medicações que induzem o sono, que podem ser utilizados, mas idealmente deve ser por curto período, tá? Vai aparecer na tela aí para vocês alguns efeitos do uso do Zolpidem, tá? Um deles, Nani, é a amnésia, tá? Ela vem causando perdas de memória, tá? Outra coisa, comportamento interessante com o Zolpidem, é que ele vem causando sonambulismo, gente. Sonambulismo? Você acredita, eu tenho pacientes que eles andam, né, pela casa tomando Zolpidem, ou mesmo ligam para um parente, passam uma mensagem, depois não lembram o que passou. O meu último paciente, semana passada, ele comprou uma passagem para a Europa, tá? E depois não lembrou. Então, você tem ideia, usando o Zolpidem, tá? O Zolpidem pode acontecer isso, mas além disso... Isso não é controlado? Remédio? É uma medicação, precisa de uma receita branca. Esse não precisa? Branca? Não é tarja preta. Nossa, não tem é que ser aquela, controlado, né? Não é aquela receita azul, né? Então, são efeitos, não são também efeitos frequências, pode acontecer. Mas está tá? acontecendo, né? Mas vem acontecendo, enfim. E outra coisa que me preocupa muito é a tolerância e dependência, tá? Então, indivíduos que vêm usando o Zolpidem, eles precisam de ajustes de dose, aumentos de dose, para ter o mesmo efeito que do início, tá? E outra coisa é a dependência, né? Tem pessoas com dificuldade de tirar e tendo abusos com o uso do Zolpidem. Eu tenho um paciente que chegou, iniciou normalmente, mas chegou dizendo, doutora, eu tomei 4, eu tomei 6, eu tomei 8 comprimidos de Zolpidem essa noite, até o familiar delatando, nem o paciente, olha, doutora, ela está viciada. Aí é a hora de começar a desmamar, a tirar, porque vem causando tolerância, dependência e abuso. Então, só para falar para vocês, tem muita gente utilizando, virou aí uma certa modinha dos jovens também até utilizando. Esse é o problema do modismo, né? Exatamente, mas assim, o Zolpidem, ele tem seus efeitos, pode ser usado, mas em curto prazo, na insônia aguda, Nani. Você sabe que a gente divide, né, insônia aguda, insônia crônica. A crônica é quando tem pelo menos 3 meses, né, de que vem acontecendo, pelo menos 3 vezes na semana. A gente diz que é crônica. A aguda é menos que 3 meses, geralmente até 1 mês. Então, é isso, a gente indica na insônia aguda, por um curto período de tempo, o Zolpidem. Tem algum outro remédio que estão usando? Tem várias medicações, sabe que alguns antidepressivos podem ser utilizados, porque tem efeitos hipnóticos, sedativos, né? Que podem ser utilizados para insônia. Tem medicações, uma coisa que perguntam bastante, né? E muitos de vocês fazem até os, doutor, o Dramin. Eu estava com sono, tomei um Dramin, sabe aquele Dramin que vocês usam? Para enjoo. Para enjoo, na viagem, né? Escapa. Aí passa a viagem toda dormindo, né? Essas medicações, elas têm esse efeito, né? Eles podem até dar um soninho, mas não tem sido utilizado de longo prazo, Nani, porque eles têm efeitos colaterais, né? Boca seca, tontura,
vertigem, aquela sensação de retenção urinária, o intestino pode ficar preso. Então, como tem muitos... Melhora uma coisa e atrapalha a outra. E atrapalha a outra. Maravilhosa. O programa está chegando ao fim. As redes sociais, como que nós encontramos você, poderosa, com essas dicas preciosas hoje? Olha só, meu Instagram, né, é DRA Francine Mendonça, doutora Francine Mendonça. Tem mais dicas lá, gente, porque a gente tem tempo no programa, né, Nani? São muitas perguntas, mas vocês podem, tem mais dicas, assistam os vídeos, tá? E aí deixem seus comentários, eu estou aberta para responder vocês aí dentro dos intervalos do trabalho, né, Nani? Né? Obrigada, maravilhosa.